Senhor, nós te damos graças, em nome de Jesus, por essa tarde, por esse momento, em que Tu mesmo nos permites nos reunirmos para estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos de todo o coração, porque Tens nos dado essa oportunidade. E pedimos que o Teu Espírito nos ajude, Pai, a vermos com clareza o ensinamento deste livro, que para tantos de nós é um livro enigmático, porém um livro de uma riqueza espiritual muito grande. Então pedimos Tua bênção, Tua ajuda, Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pega aí o microfone, por favor. O que é? Alguém reclamou já? Não. Está baixo mesmo. Ok, irmãos, vamos a Apocalipse 4. Revelation 4. Chique pra caramba, hein? Tá louco, viu? A viagem vai se aproximando, a gente vai ficando com medo. Tem que encarar, né? É porque essa viagem eu não terei tradutor. Ai, Jesus! Você, altos micos! Línguas estranhas. Ok, Tony, vamos comer. Traz um copo de água, por favor. Agora, Apocalipse 4. Agora o Tony trazer água para a gente poder fazer a leitura. Você é fera no Duolingo, hein? Hein? Você é muito bom no Duolingo. Ah, no Duolingo. Eu tô parado no Duolingo faz muito tempo. Tá em inglês lá? Tava indo de boa. Hoje nós entramos propriamente dito no eixo mesmo do Apocalipse. Aqui está. Até então, tudo que foi visto foi uma grande introdução que o livro faz ao problema que ele quer tratar. Capítulo 4, ele deve ser lido em conjunto com o capítulo 5. Porém, devido a uma questão de tempo, praticidade, nós vamos ler o capítulo 4 hoje. Mas eu quero dar uma visão hoje dos dois capítulos, para a gente poder então trabalhar um por um, a mensagem de um por um que eles estão dizendo. Então vamos ler pelo menos o 4 para a gente entender um pouco. Assim, depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônia, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo
é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Muito bem. Antes de entrarmos nessa comparação, eu gostaria de retomar rapidamente o que nós vimos sobre as igrejas, porque essas relações elas serão extremamente úteis para nós. Nós passamos um bom tempo examinando as 7 igrejas e o problema de cada uma delas. E aqui nós temos um quadro então comparativo dessas igrejas. Então nós vimos que todas elas mantêm uma mesma estrutura. O texto começa com um elogio, depois ele passa para uma crítica, depois vem uma instrução e vem uma promessa. No caso de Éfeso, nós vimos que essa igreja rejeitava o mal, ela perseverava e era uma igreja paciente. Qual era a crítica à igreja de Éfeso? O amor por Cristo já não era mais fervoroso. A instrução do Senhor é que aquela igreja fizesse as obras que ela fez no início. E a promessa é a árvore da vida. Depois vimos a primeira igreja, que era modelo, a igreja de Esmirna, que tinha como elogio o suportar o sofrimento graciosamente, não tinha nenhuma crítica a ela, e a instrução é que ela permanecesse fiel até a morte, e a sua promessa era a coroa da vida. Então vimos Pérgamo, que era uma igreja que mantinha a fé em Cristo, porém, a despeito disso, tolerava a imoralidade, a idolatria e a heresia. O Senhor manda que eles se arrependam, e a promessa, caso se arrependesse, era um maná escondido e uma pedra com um novo nome. Depois vimos a igreja de Tiatira, que tinha como elogio o amor, o serviço, a fé e a paciência, que haviam progredido mais do que quando no início, porém era uma igreja que tolerava a idólatra e a imoralidade. A instrução era o julgamento que estava vindo, e diante disso eles deveriam ser fiéis. A promessa é que se fizessem assim, mantivessem ou fossem fiéis, governariam as nações e receberiam a estrela da manhã. Sardes, alguns eram fiéis. Por outro lado, era uma igreja morta. A ordem do Senhor, a instrução é que se arrependessem, fortalecessem o que ainda resta. Os fiéis seriam honrados e vestidos de branco caso se arrependessem e fortalecessem o que ainda sobrava, o restava. Filadélfia, eu esqueci de marcar aqui com o verdinho da esperança, não é do Palmeiras, vou deixar bem claro isso. Era uma igreja que perseverava na fé, obedecia a Cristo e honrava o nome de Cristo. Era uma igreja sem crítica, a instrução do Senhor é que permanecessem fiéis, e a promessa seria um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. E então chegamos à maldita da Laodiceia. Não tem nenhum elogio. Deus não conseguiu ver nenhum elogio. Todas as igrejas que não prestavam, Deus ainda conseguia ver elogio. Laodiceia não tinha elogio. Qual era o grande problema dessa igreja? Uma igreja totalmente indiferente, apática. A instrução do Senhor é que fossem zelosos e se arrependessem, e como promessa compartilhariam o trono de Cristo. Muito bem, por que nós estamos passando todo esse resumo? Porque observe que o capítulo 4 começa assim: depois destas coisas. O que são essas coisas? É a visão e as instruções que ele recebeu sobre essas igrejas. Uma das questões bem chaves agora no texto é:
Com que autoridade nós vamos receber essas palavras tão duras que você está nos dando? O que nos faz acreditar que o que você está falando é fiel? Você está dizendo para a gente, sejam fiéis, arrependam-se. Mas quem pode me garantir a autoridade desse discurso que você está me dando? Então o capítulo 4 e o capítulo 5 iniciam com uma questão bem interessante. Aí eu vou usar o trabalho do meu amigo João Leonel. Particularmente, eu já disse a vocês, para mim é um dos melhores resumos que eu já vi em termos de análise do Apocalipse. Já falei também, quem quiser, eu posso disponibilizar a cópia desse trabalho do Leonel. E o Leonel começa mostrando o seguinte, que toda a fundamentação do Apocalipse estão nesses dois capítulos, 4 e 5. Qual é o cerne da coisa? Deus e o Cordeiro. E aí, observando esse capítulo, ele mostra uma coisa bem interessante, que tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, eles foram escritos com uma mesma estrutura. A estrutura que valeu para o 4 valeu para o 5. A diferença são as personagens. No 4 nós temos Deus, no 5 nós temos Cristo. Observe então que o capítulo 4, que a gente acabou de ler, ele começa com a glória de Deus. Capítulo 4, versículo 2 até 8a, ele vem falando da glória do Senhor, ou da presença gloriosa de Deus no trono. Depois, de 8b até o 11, ele começa a falar da adoração que é prestada a Deus diante do trono. Nessa adoração nós temos 3 aspectos. Primeiro, a descrição de um hino inicial, em 8b, observe um hino. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em seguida, 9 a 11 vem uma narrativa, do versículo 9 ao 10, e no versículo 11 aparece o segundo hino. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5 é a mesma estrutura. A partir do versículo 5, ele mostra a glória do Cordeiro. Versículo 5 ele diz: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A partir do versículo 8, começa então a adoração do Cordeiro, também dividida em 3 partes. Inicia com um hino, no versículo 9: digno és tu de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. No versículo 11 vem uma narrativa breve, e no versículo 12b o segundo hino, igualzinho à estrutura do capítulo 4. O que esse paralelismo nos mostra de uma forma muito interessante? Quem é adorado na primeira sessão? E agora vem o Cordeiro. E a mesma honra de Deus é dada ao Cordeiro. O que isso implica para nós? Divindade do Cordeiro. Seria uma blasfêmia sem tamanho aplicar no capítulo 5 a mesma glória que é dada a Deus ao Cordeiro, se o Cordeiro não fosse Deus.
de adoração a Deus são hinos também de adoração ao Cordeiro. Então, quando às vezes a gente conversa com testemunhas de Jeová, esse pessoal meio louco, que não consegue enxergar coisas simples, a gente só tem a lamentar. Ok? Muito bem. Tendo feito essa explicação, nós podemos agora olhar e começar a entender esse texto, que é bem complexo a partir de agora. Não é um texto simples, porque agora começam todos os simbolismos do Apocalipse aqui. E nós vamos ver que há muitas divergências sobre as interpretações dos símbolos, porém pouca divergência sobre o significado. Então ele começa dizendo assim: depois dessas coisas, ou seja, depois que foram feitas as instruções às igrejas, as exortações, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Vamos parar aqui e começar a entender esse primeiro aspecto. Obrigado. A porta aberta no céu. Uma observação que tem sido feita por alguns comentaristas é que não se diz que o céu estava aberto. Por quê? Porque não chegou o dia do juízo do Senhor. O céu só se abrirá quando chegar o dia de juízo de Deus sobre a história. E isso, no contexto do Apocalipse, é interessante. Porque vamos lembrar de novo qual era o contexto do livro. Os irmãozinhos lá perseguidos, sofrendo que nem cachorro, apanhando que nem cão vira-lata, sendo colocado à morte como espetáculo nas arenas, a morte pelo fogo, decapitados. E aí João diz: olha, Deus abriu o céu, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Não, ele começa dizendo: eu vi uma porta aberta. O dia do Senhor ainda não chegou. E para João isso é uma mensagem importante a comunicar àquela igreja, porque às vezes a gente tem pressa sobre o agir de Deus. Não há nenhuma pressa. Quando Deus abre então uma porta do céu, a figura apocalíptica, é apenas para dizer o seguinte: já começou o meu juízo. A história já está em juízo. Eu, Deus, não estou cego para que não veja o que está acontecendo. Eu, Deus, não estou fechado no meu mundo sem perceber o que há na história de vocês. Mas não estou com pressa de julgar. O juízo está apenas começando. É por isso que o capítulo 5 vai remeter a quem? O Cordeiro. Porque onde que começou o juízo de Deus contra a história de fato? No Cordeiro. Já está em andamento o meu juízo, mas ainda não chegou a hora. Então essa figura apocalíptica que João utiliza, eis não somente uma porta aberta, traz consigo essa ideia. Muito bem, aí ele continua: como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Qual é a figura da trombeta? A voz de... Não, a ideia, qual é a ideia de trombeta, dessa figura apocalíptica? Não entendi. Um anúncio do quê? Todas as vezes
que um soberano precisava anunciar algo ao povo, ele mandava à frente pessoas para tocarem a trombeta e chamar a atenção do povo de que um enunciado muito importante do soberano, do rei, do imperador, seria dado. E aquilo tudo parava as pessoas, porque elas sabiam que se elas não ouvissem, elas não iam ter o Google para correr atrás e saber o que ele disse. Não ia ter alguém gravando para dizer o que ele falou. Não, tá aqui, ó, escuta, eu gravei. E qual é o outro grande problema? Você não pode confiar nas pessoas que vão te comunicar aquele enunciado. Por quê? Alguém que ouviu o soberano anunciar poderia te passar isso de forma distorcida. Ou por maldade, para te prejudicar mesmo, ou porque tem aquele velho problema de que quem conta um conto aumenta um conto, então ele acabaria exagerando e não sendo fiel exatamente ao que o soberano falou. Ou ainda nós teríamos o problema daqueles que têm dificuldade de entender mesmo. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Elas estão tão cheias de si mesmas e das suas preocupações, que a gente fala uma coisa e ela entende outra. Aí tu imagina tu ter que entender o que o soberano falou pela boca do outro. Olha o temor disso. Então, em todos os lugares onde ia o arauto com a trombeta, parava tudo. E todos ficavam atentos. Porque o que se diria a seguir deixava claro que ninguém era indesculpável. Nenhum de vocês será indesculpável. Veja que agora o negócio é sério. Porque a partir daqui Deus começa a anunciar o juízo dele sobre a história. Muito bem, continuemos. Eu preciso ir no oftalmologista, está difícil, eu tenho que tirar o óculos, põe o óculos. Ai, meu pai. O duro é arrumar esse tempo para ir no oftalmologista, para você ter ideia como está difícil. Muito bem, ele diz assim: essa voz que ele ouviu como de trombeta disse para ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aqui está a autoridade. Eu, João, te anunciei isso a partir de uma relação muito pessoal com Deus. E o que eu vou te dizer a partir de agora, você, igreja, que eu exortei, chamei a atenção, não é apenas uma voz que veio até mim. Ela me fez subir aos céus. Ela me fez conhecer esses mistérios lá. Esse é um ponto difícil na Apocalíptica. Por que muitos judeus, lá com o óculos, por que muitos judeus tomavam a Apocalíptica como uma literatura mentirosa? E até hoje. Por causa dessa história da possibilidade do profeta ir ao céu para receber instruções diretas de Deus. De tudo que já foi achado em termos de apocalíptica judaica, nós temos aí para mais de 122 livros apocalípticos já achados. Desses mais de 122, não dá mais do que 130, está 120 alguma coisa, estou meio perdido na contagem atualmente, por ali. Apenas João nós reconhecemos como inspirado. E aí é o problema que muitos judeus também alegam: por que só João? Literatura apocalíptica é uma literatura de fanáticos.
ou como diria um herege da Universidade Metodista de São Paulo, Paulo Nogueira, é uma religião de visionários apocalípticos. De gente que não tem o que fazer, é muito propensa a ficar vendo coisas, ouvindo coisas, e acha que foi no céu, acha que foi no inferno. Não é diferente de hoje, irmãos. Só que hoje parece que o negócio, o povo está mais propenso a crer. Né? Aí tem a doida da Mary Baxter lá, a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno. E aí vende livro pra caramba. Né? E o povo compra. E aí se vai nas igrejas por aí, pentecostais, neopentecostais, aí é cheio de gente que foi no céu, foi no inferno. E é cada visão que... E aí coloca-se em DVD e vende DVD pra caramba. Você entende? Nós estranhamos isso do mesmo jeito que um judeu olha para o texto apocalíptico e diz assim: pai, como é que vocês conseguem acreditar num negócio desse? Esse João que vem e diz assim: Deus me levou ao céu, mandou eu subir para lá. Só que aí tem um ponto muito importante. Se João realmente subiu aos céus, então nós temos de fato uma revelação única. Se João não subiu aos céus, nós temos mais um pobre coitado lá na ilha de Patmos delirando, achando que foi no céu. E nós não podemos ficar nessa insegurança. Talvez você entenda por que alguns reformadores tinham problemas com o Apocalipse. Alguns não reconheciam o Apocalipse como inspirado. O próprio Calvino teve dificuldade. Ele até reconhecia como inspirado, mas é muito complexo, tem algumas coisas aqui que não... Porque nós temos que resolver esse impasse. O que nós vamos ver agora é a questão de que o homem de fato esteve na presença de Deus nos céus e trouxe essa revelação. E se isso foi possível, por que não seria possível isso hoje? Por que a Mary Baxter não pode ter ido no céu ou ter ido no inferno? Hein? Poderia ser essa a explicação, mas ela é vaga ainda. Compreende? Isso poderia depor contra o apostolado dele. Poderia depor. Nossa primeira questão para pontuar antes do apostolado é se isso é uma experiência possível. No que diz respeito a ir ao céu sem morrer, o Antigo Testamento acreditava nisso. Que era possível ir ao céu sem morrer. Enoque foi trasladado e já não era. E foi levado ao céu sem ter visto a morte. Vem? Elias foi levado ao céu em corpo. Ele também não viu a morte. O problema é que nenhum dos dois voltou para falar como é que o negócio era. Se eu fico só no Antigo Testamento, eu tenho de fato esse impasse de que um profeta possa ter ido ao céu e tenha voltado para me contar a história. Mas se eu vou ao Novo Testamento, o Novo Testamento coloca pelo menos duas situações que me fazem pensar. Primeiro, o monte da transfiguração, em que o céu vem até a montanha onde Cristo está, e entre os que estão ali está Elias, que não morreu, o que indica que um foi, mas voltou.
Elias teve um momento de voltar, muitos séculos depois, para estar com Cristo na presença de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e o próprio João. João já havia tido uma experiência desse tipo. Uma outra passagem que nos deixa claro também essa questão é a de Paulo, 2 Coríntios 12. Quando ele começa meio sem graça, veja que é um negócio tão difícil falar sobre isso, que Paulo começa meio sem graça. Irmãos, eu conheci um homem que foi arrebatado assim, até o terceiro céu. Aí ele viu coisas lá que difíceis de dizer, não tem palavras para descrever. Olha, se foi em sonho, eu não sei como é que foi, eu sei que ele foi lá. E o que eu sei é que Deus colocou um mensageiro de Satanás para me esbofetear um espinho na cara. Ele se entrega. Paulo começa com aquela história do cara que quer fazer uma pergunta de um problema que ele está passando. Olha, eu tenho um amigo. Paulo começa assim, eu tenho um amigo. Que foi ao céu. Vejam como esse assunto era delicado na igreja. Porque não é uma experiência comum. E no Novo Testamento, nós só temos o relato dessa experiência com apóstolos. Filipe, caso de Filipe, Atos 8. Filipe foi trasladado, mas para outro lugar, né? O pessoal está tentando descobrir como é que eles chamam aquela... Teletransporte. O que teve lá com o Filipe foi isso, teletransporte. O cara estava aqui, de repente ele está em outro lugar do nada. Ok, ele viveu uma experiência muito louca. Mas não era ir ao céu. Do ponto de vista de ir ao céu, só os apóstolos tiveram essa experiência. Pedro, Tiago, João no barquinho. Os três tiveram. E Paulo. E o ponto-chave para a gente é: Deus só deu essas experiências aos apóstolos. Por causa do quê? Por que Deus lhes deu essa experiência? Qual a razão de ser dessa experiência? Não, é muito mais profundo. É de mostrar também, é de mostrar. Da intimidade? Mais profundo do que isso. Eu também posso ser legítimo diante de Deus. Eles também têm lugares. A revelação da Escritura. Todos que tiveram essa experiência estavam ligados diretamente ao quê? Revelação das Escrituras. Pedro é escritor, Tiago é escritor, João é escritor, Paulo é escritor. Todos tiveram experiências ligadas à revelação da Escritura. Qual é o problema com Mary Baxter? Se ela teve essa revelação, isso tem que estar no mesmo nível de Escritura Sagrada. Então nós temos um impasse. A palavra rema, uma remada nela. Você entendeu o problema? João está dizendo o seguinte, meu amigo: o que eu vou escrever a vocês foi o próprio Deus que mandou ir aos céus para receber conhecimento disso e trazer a vocês. Quem sou eu? Um apóstolo que já tinha vivido isso. E vocês sabem que eu já tinha vivido isso com quem? Com Cristo. Bom, então agora ficou mais fácil entender por que nós aceitamos o Apocalipse de João como
inspirado. E por que que todos os outros, mais de 120, são apócrifos? Apócrifos significam textos mentirosos. E vêm carregados de fantasias. Mas uma prova, né, pastor, de que toda a revelação necessária já está aí. Já está aqui, exatamente. Não precisa de mais nada, está tudo aqui. Inclusive como se lê a história e o eixo de juízo de Deus sobre a história. Diga. Dentre esses muitos apóstolos, tem nenhum que seja de outro apóstolo? Tem. Com nome falso do apóstolo. Tem o Apocalipse de Pedro, por exemplo. A pergunta é, foi Pedro que escreveu? Não, é um texto datado do 2º século. Pedro já tinha morrido fazia era tempo. Havia muito disso na época do Novo Testamento. Não é uma coisa apenas do Novo Testamento. Havia muito disso de pessoas escreverem e colocarem o nome de alguém famoso para dar autoridade no seu texto. E no cristianismo primitivo teve demais isso. Demais. Gente querendo escrever algo, não, Deus me deu isso aqui, mas você coloca aqui é meu nome, Zé Ruela, ninguém vai prestar atenção. Pedro, agora eu vou prestar atenção no que eu disse. Entendeu? E que é louco, porque é o que o doido do Dan Brown usou para escrever aquele Código da Vinci. Todos esses textos que não têm credibilidade a começar no nome, né? Porque são falsos escritores, usando aliás falsos nomes de escritores para dar validade. Como nós não temos tempo para um exame disso, fica aí apenas a dica do livro do Darrell Bock, Os Evangelhos Perdidos, onde ele analisa esses textos apócrifos. É um livro escrito depois de um ano de pesquisa de uma bolsa que ele ganhou do governo da Alemanha para fazer estudos sobre o assunto. Tá? Muito bem, então vocês já entenderam aí por que nós confiamos hoje, no século XXI, que isso aqui foi real, que ele subiu ao céu. Então o Senhor Deus disse para ele, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois destas coisas, o que? De novo é importante entender. Ele falou sobre as 7 igrejas. O juízo do Senhor que viria sobre as 7 igrejas. Então ele não está falando ainda de um juízo final, mas do juízo que virá sobre a igreja, olha que coisa louca, e sobre aqueles que oprimiam a igreja do Senhor naqueles dias. Ou seja, não espere encontrar nada futurístico a partir de agora. São coisas daqueles momentos que eles estavam vivendo. Qual é a importância disso? É que nos mostra o modus operandi de Deus. Como Deus opera os seus juízos sobre a história até o momento que ele se revele plenamente para o juízo final. Então ele diz no versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. O que ele quer dizer com imediatamente eu me achei em espírito? Aí vem aquelas maluquices lá do corpo, alma e espírito. O pessoal pensa assim, o João, quando Deus disse, sobe para cá, aí ele deitou lá e dormiu no espírito, aí o espírito dele foi subindo. É tipo um fantasminha. Viagem extra. Mais ou menos como os dois estão falando agora como é aquela viagem astral. Viagem. Viagem astral. O cara dorme, o espírito sai, fica flutuando no universo, aí vai encontrar com Deus. Ele olha e diz, nossa, olha como é que eu estou dormindo. Né? E aí o pessoal viaja nessas maluquices. Apenas entendam um detalhe importante. Isso aqui eu acho muito interessante. As pessoas que dizem ter vivido essas experiências, eles não são mentirosos. Tá? Não, mas olha para o senhor não tem ideia, eu saí de mim, eu me vi deitado de novo, o que eu estou fazendo ali?
necessariamente mentindo. Tem mentirosos também, entende? Mas não necessariamente eles estão mentindo. De fato, houve um fenômeno. A questão é como nós interpretaremos o fenômeno. À luz de crenças religiosas pagãs ou à luz da Escritura. Se é à luz da Escritura, não é possível que essa pessoa tenha saído de si. Porque nós somos uma unidade indivisível, então ela não pode ter saído de si mesma. O que deve estar operando ali? Nessa pseudo-visão? Primeira constatação, ela está num estado inconsciente. E o que opera no estado inconsciente? Sonhos, imagens. Ou inconsciente. É o nosso inconsciente que opera nesse momento. E você não tem ideia do que o inconsciente é capaz de fazer. O inconsciente torna pessoas sonâmbulas. Eu já fui sonâmbulo. Eu já andei a casa toda. Pulei na cama de um missionário no meio dele com a esposa. 1h da manhã eu abro a porta e pulo na cama dos irmãos. Aí o que é mais louco, ele falando de manhã que ele cutucou e disse assim: William, você está no lugar errado. Eu disse que eu levantei, fui para o quarto, subi a escadinha do beliche que eu dormia com a Alex, dormi. Ainda bem que ele não aplicava a lei da invasão. Graças a Deus. Eu também não era um ladrão, eu era um conhecido. Só um susto, pastor. Sonambulismo é o controle total do inconsciente enquanto a gente repousa. O inconsciente pode me fazer ver coisas, até matar pessoas. Tem vários casos nos Estados Unidos, né? Foi inocentado porque foi comprovado que ele estava só. Rapaz, eu dei um soco na cara da minha ex-esposa. Inconscientemente. Não era inconsciente. Ela, graças a Deus, primeiro foi com a mão esquerda, mas minha mão é fraca. E aí eu acordei com ela chorando e olhando para mim. E eu lembro visivelmente da história que o meu inconsciente estava processando por que eu dei o soco. Não tinha nada a ver com ela. Meu filho também tinha isso, pastor. Ele juntava as cobertas, botava a mão de braço e abria a porta da sala. E foi eu que tinha que ir atrás dele. Chamava meu filho, aí não podia contar para ele, não, eu não fiz isso não. Ok. O inconsciente é um negócio louco. Então, o pessoal, não entendendo isso, acha que teve uma visão de ver a si mesmo de cima enquanto está no estado inconsciente. Ela, não, eu saí de mim. Não, cara, é impossível, biblicamente é impossível. Então eu tenho que ter a ótica da Escritura para julgar a experiência que você está me relatando. Não tenho dúvida com a sua experiência. O caso de coma também é isso, né? Exato, o estado de coma é a mesma coisa. Plenamente agindo. Lembre-se daquele caso que eu mencionei de cura de um irmão que eu fui na UTI, em estado de coma. Conversei com ele, já tinha mais de 3, 4 dias que ele estava em coma, totalmente desenganado lá no cama. Cheguei lá do lado da cama dele, comecei a conversar com ele, li a palavra de Deus com ele, orei com ele. Quando eu terminei de orar, ele saiu do coma e encostou a mão em mim e disse assim: é o pastor que está aqui comigo. Como é que você está sabendo que é o pastor se ele estava em coma? É o inconsciente dele que estava entendendo tudo. E, graças a Deus, não foi só sair do coma, ele foi curado de fato naquele momento. Ele estava entubado e quando tiraram tudo, ele estava curado. Acho que em termos de cura, foi a experiência mais profunda que eu vivi no meu ministério, foi a história desse homem. Aqui em Lusiânia, no meio de Lusiânia, lá no Gama, onde ele foi internado. Então, o fenômeno está lá, eu não estou negando o fenômeno, agora eu preciso questionar a sua interpretação. Quando João diz, eu me achei em espírito,
Ele não está dizendo que ele ficou deitado lá, o corpo dele, o espírito foi lá no céu. A ideia da expressão veterotestamentária de eu me achei em espírito é quando eu me vi, eu estava em vida ali no céu. Até ela traduz assim: logo fui arrebatado pelo Espírito maiúsculo. Que é O espírito dele foi ok, arrebatado. é uma outra ideia aí, mas exatamente para dizer que não é a ideia do espírito dele. A Debbie, ela interpreta aí, ela pode estar certa na interpretação, de que a ideia é que o Espírito o levou ao céu, o Espírito Santo. Ele não foi. Mas aí, então, nesse caso, essa tradução aqui, ela seria um pouco diferente dessa ideia, não? Do que? Não, né? Mas não. Não, eles estão propondo uma outra ideia. Eu estou tentando explicar como o tradutor traduziu aqui. Mas aí, nesse caso, eles estão dizendo que a ideia não é eu me achei em espírito, mas eu fui arrebatado pelo Espírito. O Espírito Santo me pega e me leva. Ok? É um texto difícil de traduzir, daí que o tradutor dessa aqui coloca espírito minúsculo e a gente tem que fazer essa observação, aí coloca em maiúsculo. Ok? Ele assim: e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A ideia do trono, então, invoca a ideia do juízo que será demonstrado a partir de agora. Estamos diante daquele que julga todas as coisas. E o juízo vai começar. Ok? Muito bem. Devido ao nosso horário, nós vamos parar aqui no versículo 2. Hoje a gente até conseguiu ir muito, né? Andamos 2 versículos hoje. Essa foi boa, gente. Andamos. Olha, hoje trabalhamos bastante. Olha. Mas olha que há bastante coisa agora para a gente ir decifrando. Muita coisa para ser decifrada a partir de agora. Entendeu? Então o mistério do Apocalipse começa agora mesmo. Agora vem os mantos do livro. Amém.